Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Prof. Zingara falando e eu vou gravar então a aula da parte 2 da nossa revisão de espanhol, tá? Vocês já tiveram a parte 1 com a professora Elisa e a gente vai continuar da onde ela parou. Então, vamos começar pelos héteros, indo depois para os adjetivos, apócope, advérbios e locuções adverbiais, tá? Quando a gente coloca os héteros, né, a gente está se referindo aos tipos de palavras hétero em espanhol, mas que só são hétero em espanhol para as pessoas que falam português, né? Se a gente falasse inglês ou francês, não existiria essas três categorias. Considerando então que a gente mora no Brasil e falamos português, a gente tem três tipos de hétero para estudar, que são as heterogenéricas, heterotônicas e heterossemânticas. As heterogenéricas, como eu acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a etimologia da palavra, né? A formação da palavra. Hétero quer dizer diferente. E aí, o que a gente tem depois vai dar uma especificação. Então, hétero é diferente, genérica tá falando do gênero. Então, a gente conclui que é um gênero diferente. Então, são palavras que têm um gênero diferente das suas correspondentes em português. Já as heterotônicas, quando a gente fala de hétero é diferente, e tônica é a tonicidade, é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Então, são as palavras que apresentam uma tonicidade, né, uma sílaba tônica, diferente das suas correspondentes em português. E quando a gente fala correspondentes, são as palavras que têm uma escrita parecida e têm um significado parecido. Já as heterossemânticas, também, né? Hétero diferente e semântica tem a ver com o sentido. Então, são palavras que têm uma escrita muito parecida, mas que têm um sentido, né? O significado diferente do português. A gente chama em espanhol também essas palavras de falso amigo. Por que falso amigo? Porque a gente olha e pensa que é igual, né? Então, a gente vê a palavra salsa escrito em espanhol e tu pensa que é o ritmo de música, né? Ritmo salsa. E na verdade não, salsa é molho. Então é um falso amigo, porque a gente vai achar que sabe e na verdade não sabe. Ela induz ao erro. Começando então pelas heterogenéricas. As heterogenéricas, né, como eu falei antes, são as que têm um gênero diferente. Então a gente tem aqui el árbol. Em português, el árbol, né, quer dizer a árvore. Em português, árvore é uma palavra feminina, mas em espanhol é uma palavra masculina. La sangre, la misma coisa, né? La sangre é uma palavra feminina em espanhol, mas em português é o sangue, né? É masculino. La miel é feminino no espanhol, é masculino no português. La leite é a mesma coisa. El color já é o contrário, é masculino no espanhol e feminino no português. E assim a gente vai por toda essa lista de palavras que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, com mais calma, vocês podem olhar essa listinha, fazer alguns exercícios que já foram colocados no Drive, talvez procurar alguma coisa na internet, tem bastante exercício bom aí sobre isso, para vocês se apropriarem mais desse vocabulário, porque é uma questão de vocabulário mesmo. Passei. E as palavras que terminam em umbre também são femininas. Então, la costumbre, la legumbre, la cumbre, la. Agora me fugiu. Mas enfim, todas que terminam em umbre são femininas. Já para as palavras masculinas, a gente tem as palavras, a regrinha, né, das palavras que terminam em arre. Então, todas as palavras que terminam em arre vão ser masculinas, como viaje, paisaje, peaje, que é pedágio, coraje, e assim por diante, né? Todas que terminam em arre são masculinas. O que a gente tem que se atentar é essas palavras em português, né, por serem heterogenéricas, elas seriam, né, femininas. E geralmente são as palavras que terminavam em agem. Então, viagem, paisagem, coragem, no caso do pedágio, não. Mas se atentem a isso, assim.
E também são masculinas as palavras que representam os dias da semana. Então, lunes, né, que é segunda-feira, martes, que é terça-feira, miércoles, que é quarta, jueves, que é quinta, viernes, que é sexta, sábado e domingo. Todas essas são masculinas. O que a gente tem que atentar também é para os heterorrenéricos. A gente tem que atentar que heterorrenérico é diferente da regra de eufonia. Heterorrenéricas são palavras que têm um gênero diferente do português, né? São femininas e viram masculinas, ou são masculinas e viram femininas. E a regra de eufonia se aplica a palavras que sejam substantivos, femininos e singulares, e que começam por A ou HA tônicas. Então, essas palavras, como a gente vai ter um A ou um HA, né? No início da palavra, a gente não vai falar lágua, porque fica tudo junto, né? Lágua. Vocês devem lembrar isso da regra de eufonia. Aí, para evitar essa junção, né? Essa cacofonia, lágua, a gente usa um artigo masculino na frente. Então, a gente vai colocar el água. Sim? E aí a gente consegue perceber que essa regra, né, como já foi falado, a regra de eufonia, ela só serve para as palavras no singular. Então, a água, né, só vai ficar el água no singular, porque ela continua sendo feminina. Então, no plural, ela vai voltar a ser las águas. O que é diferente de heterogenérica. Heterogenérica é o caso de árbol, por exemplo. Árbol é uma palavra que em português seria feminina, mas que em espanhol é masculina. Por isso, ela vai ter o eu na frente, tanto no singular, tanto no plural. Então, não vamos nos confundir aí com essas regras, com essas diferentes regras, né? Heterogenéricas e eufonia. Regra de eufonia são para palavras que são femininas e que só vão receber o artigo masculino para evitar essa cacofonia aí de lá água e lá harina, enfim. A gente tem uma outra parte, né, uma outra classificação que são os birrêneres. O que são birrêneres? De novo, né, vamos para a origem da palavra. Bi é dois e rêneres é gênero. Então, são palavras que têm dois gêneros. E cada gênero vai ter o seu significado próprio. Então, ó, la rádio é o aparelho, né, ou estação de rádio, enquanto que el rádio é o elemento químico lá da tabela periódica. La pendiente, a gente está falando de uma lomba, enquanto que el pendiente é o brinco, né? Um pendente que a gente usa, brinco. La ordem, a gente está falando de um mandado de prisão ou ordem religiosa, enquanto que el orden é quando a gente está falando da ordem de algumas coisas em algum lugar. Então, a ordem dos livros, el orden dos libros en la estante, el orden de los coches, e assim por diante, tá? La cometa é pipa, enquanto que el cometa é cometa mesmo, né? De espaço, essas coisas. La frente é importante, vocês já viram esse vocabulário de partes do corpo, né? La frente é testa, enquanto que el frente é em frente ou fachada, fronte de batalha, né? Coisas mais parecidas com o português mesmo. Esse aqui é da área médica, eu gosto. Então, la cura é a cura do coronavírus, né? Ou de alguma doença, a cura de alguma patologia, enfim. Enquanto que el cura é padre. É bem curioso esse também. As palavras que têm uma tonicidade, ou seja, uma sílaba tônica diferente em português e em espanhol. Então, academia em português vira academia em espanhol. Atmosfera vira atmósfera. Elogio vira elogio. Gaúcho vira gaúcho. Diplomacia vira diplomácia. Imbecil vira imbécil. Magia vira mágia. Microfone vira micrófono. Nostalgia vira nostalgia. Oxigênio vira oxígeno. Polícia vira policia. E pandemia vira pandemia. Ou seja, todas elas, quando vão para o espanhol, muda a sílaba tônica, né? A pronúncia fica diferente. A gente também tem algumas regrinhas que podem nos ajudar, né? Então, sempre são heterotônicas as palavras que terminarem em cracia, então democracia, burocrácia, em crata,
burocrata e aristócrata. E fobia, então é homofobia e claustrofobia. Não homofobia e claustrofobia. Não é o bia mais que a sílaba tônica, é o fo. Agora para nossa última das héteros, que são as heterossemânticas. As heterossemânticas são, né, os falsos amigos, como eu já falei. Então, elas têm escrita muito parecida no português e que vai nos induzir a achar que é alguma outra coisa. Então, apelido, a gente acha que é apelido, mas na verdade apelido é sobrenome. Enquanto que sobrenome, a gente acha que é sobrenome, mas na verdade é apelido. Pastel é um bom exemplo, quer dizer bolo. Pasta quer dizer massa e a pasta se come com salsa, que é o molho. Tem também pelado, embaraçada, baço, copa, taça, bolso e bolsa. Todas essas são palavras que têm um sentido diferente. Na apostila, vocês têm uma listinha completa, eu acho, dessas palavras heterossemânticas e vocês também encontram na internet e tal. Quanto mais exercícios a gente for fazendo de vocabulário, mais fácil vai ficar, né, essa questão dos héteros para vocês. Vamos então para o tópico 2 da nossa aula, que são os adjetivos. Que são? Primeiro, né, vamos conceituar lá para relembrar. Os adjetivos são as palavras que vão qualificar ou determinar o substantivo e vão acompanhar ele em gênero e em número. Além disso, os adjetivos eles também podem ser subclassificados, né, em qualificativos ou determinativos. Essa aqui é a parte mais importante que vocês têm que entender de adjetivo, tá? É essa concordância esse acompanhamento, né? Essa concordância em gênero e número, que são, no caso, qualificativos e classificativos. Mas é importante não saber a classificação deles, mas saber sim o significado. Então, essa lista tem na apostila também, tem nos slides. Esses slides aqui vão estar disponíveis. Tem na internet e vocês encontram com certa facilidade, assim. Esse conteúdo também se mistura com os falsos amigos, tá? Porque a gente pode ver aqui que, por exemplo, rubio é um adjetivo, né? E faz pensar que é ruivo, mas na verdade é loiro, tá? Então, a gente pode ver essas palavras em vários conteúdos de espanhol. A gente vai ver essas palavras no vocabulário que a gente vai trabalhar. Vai aparecer nos textos e é por isso que é importante que vocês saibam. Então, aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, largo quer dizer comprido ou longo. Enquanto que ancho, que quer dizer largo, sabe? Então, para vocês não se confundirem. Estreito ou angosto quer dizer estreito. Aqui, añejo quer dizer velho, né? Tu lê, acha que é uma palavra totalmente estranha, mas na verdade quer dizer velho. Deixa eu ver outras que sejam legais. Aqui, tacanho. Tacanho e amarrete querem dizer mesquinhos, né? Tipo, bem diferente também. Eu tinha usado o exemplo do rubio, que quer dizer loiro, enquanto que pelirrojo quer dizer ruivo, né? Então, aqui também o rubio é um bom exemplo de falso amigo e para vocês se darem conta que o pelirrojo, rojo quer dizer vermelho, né? E pele vem de pelo, né? De cabelo. Então, seria um cabelo vermelho. Não é tão difícil de relacionar assim. Enfim, isso aqui vocês têm que dar uma olhada no vocabulário. Qualquer dúvida podem nos chamar no WhatsApp, no e-mail, enfim. Dando seguimento, então. O nosso próximo tópico, gente, é apócope. O que é apócope? Apócope é quando a gente tira um fonema ou uma sílaba no final da frase de uma palavra, tá? Então, um exemplo, tá? O exemplo do slide. El piso de Maurice es el primero. Essa é a forma normal, não apocopada. E agora a gente vai ver a forma apocopada. Maurice vive en el primer piso. A gente vê que primeiro perdeu o O e virou primeiro. Por que isso aconteceu? Porque aqui ele tem todos os pré-requisitos para apocopar. E quais são os pré-requisitos
pro primeiro, né, apocopar. A palavra primeiro vai sofrer apócope quando ela estiver antes de um substantivo masculino singular, que é o caso do piso. Então, tá antes da palavra piso. Piso é um substantivo masculino e tá no singular. Por isso, primeiro, né, vira primeiro. Agora a gente vai ver que tem diferentes regras, né, para sofrer apócope e que cada grupo de palavras vai seguir uma regra específica. E também não são todas as palavras que sofrem apócope, né, gente? São algumas só. Então, o primeiro grupo de palavras vai sofrer apócope quando tiver antes de um substantivo masculino e singular, tá? Bem simples. Então, bueno, malo, alguno, ninguno, primeiro, terceiro e uno. Todas essas palavras, quando apocopadas, vão perder o O. Então, fica buen, mal, algum, ninguém, primeiro, terceiro e un. E só vão sofrer apócope quando tiverem antes de um substantivo masculino singular. Então, Juan es un buen professor. Buen tá antes de professor, que é um substantivo masculino singular. Então, pode apocopar. Ou, fue el tercer atleta en llegar. Atleta é um substantivo masculino singular e terceiro tá antes, então pode apocopar. O que a gente tem que se dar conta, tá? É quando não apocopar. Então, ella hizo un trabajo bueno. Por que essa frase não pode sofrer apócope? Porque o bueno tá depois do substantivo. E só pode ser quando tá antes. Aqui no outro exemplo, ella hizo unos buenos trabajos. Não tem apócope porque mesmo estando antes e mesmo o trabalho sendo masculino, tá no plural. Ou, ella hizo una buena apresentación. Não pode porque apresentación é uma palavra feminina, tanto que a gente vai concordar, né? Vai trazer o bueno para sua forma feminina, que é buena. Então, seguindo mais ou menos a lógica desses exemplos, o único que daria para fazer a apócope é ella hizo un buen trabajo. Trabajo tá, buen tá antes de trabajo é masculino, é um substantivo e tá no singular. A regra 2, desculpa, gente. A regra 2 é adjetivo antes de substantivo masculino ou feminino singular. Percebam, a primeira regra era masculino singular. Agora é masculino e feminino singular. É como se as regras fossem crescendo, né? Abrangendo mais categorias. Então, grande vira gran, a gente tira o D. Então, recibió una gran cantidad de dinero. Cantidad, substantivo, masculino ou feminino, está no singular. Por isso que pode sofrer apócope. E qualquer, que quer dizer qualquer, perde o A e vira qualquer. Então, puedes elegir qualquer livro. Tá na frente do livro, que é um substantivo masculino singular. Aqui, elige um livro qualquer. Por que não tem apócope? Porque qualquer tá no final da frase, né? Tá depois do substantivo. E Rússia e Brasil são grandes países. Por que não sofre apócope? Porque tá no plural. Essa regra aqui é só para o singular. Então, não pode. Agora, a gente vai ver que a regra 3 já abrange um pouco mais. Enquanto que, ó, a regra 1 era masculino singular. A regra 2, masculino ou feminino singular. A regra 3 já é masculino ou feminino plural. Então, a gente percebe que vai crescendo. A gente tinha o qualquer, que agora vira qualesquier na sua forma plural. Então, qualesquiera que sean su cuna ou ascendência comum, lo cierto es que en la época del profeta Mahoma, nananana. Isso aqui é um exemplo de um livro. A gente pode perceber que mesmo estando na frente de plural, masculino ou feminino, ele pode apocopar. Aqui no caso, ele não tá, né? Então, ele não vai sofrer apócope. A quarta regra, desculpa, gente, é a regra do santo que eu chamo, tá? Por quê?
Porque a gente tem o santo, que pode ser san, que nem a gente tem em português, né? O santo, sei lá, Januário e o São Pedro, tá? Existe uma regra para isso no espanhol. E qual é essa regra? Vai ter que ser usado santo na frente dos nomes de santo que comecem com to ou com do. Então, é Santo Tomé, Santo Domingos, tá? Enquanto que os santos que começam com outras letras podem ser chamados de San. Então, San Juan, San Antônio, San Pedro. Sim? A gente tem a última regra que se confunde com o conteúdo lá de advérbios, que é a regra do muy e mucho. A gente pode ver que o mucho, né, é um advérbio que seria o equivalente a tanto ou muito, né? E que vai ser utilizado antes de substantivos e depois de verbos. Então, hay muchas mujeres en la fiesta. Ou, me gusta salir mucho. Mujeres, né, um substantivo. Então, o mucho vai ficar na sua forma não apocopada, né? Importante, aqui a gente não... O muy e o mucho não tem tanto a ver com o gênero, não tem a ver, na verdade, né, com o gênero na palavra, então não interessa ser feminino ou masculino. Não interessa ser feminino ou masculino e nem se tá no singular ou plural. Tem muito mais a ver com a classe de palavras. Então aqui, mujeres é um substantivo, vai ficar o mútil na sua forma sem apócope. Ou, me gusta salir mucho, tá depois de um verbo, então também vai ficar na sua forma sem apócope. Enquanto que o muy é apócope de mucho e vai se usar antes de adjetivos e advérbios. Então, tu hermana es muy guapa. Guapa é um adjetivo, né, que está caracterizando a irmã, e por isso vai receber o muy. Enquanto la escuela de Juan es muy cerca de aquí. Muy está caracterizando cerca, né, que é um advérbio. Então, aqui também não interessa se o adjetivo é feminino ou masculino, se está no singular ou no plural. O que interessa é que é um adjetivo e que é advérbio. Outra coisinha que a gente tem que se atentar, tá? Sempre que tiver mucho vai... Deu um probleminha aqui, mas vamos lá. Sempre que tiver mucho com mais ou menos, a gente não vai apocopar. Então, vai ficar mucho mais ou mucho menos. A mesma coisa com mucho mejor ou mucho peor, mucho mayor ou mucho menor, e mucho antes e mucho después. Esses aqui nunca vão sofrer apócope, né? Vamos para o quarto tópico, né? Penúltimo tópico da nossa aula, que são os advérbios. O que são os advérbios? Os advérbios são uma classe que se caracterizam por serem invariáveis. E a função é modificar ou complementar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Então, com um verbo, por exemplo, mis amigos vivem cerca. Cerca está caracterizando o vivem, né? Está caracterizando o próprio verbo. Com um adjetivo, ellos estão bastante alterados. Bastante está dando uma intensidade para o alterados. Ou o próprio advérbio, no hablo casi nunca. O casi está se referindo ao nunca. A gente pode classificar esses advérbios em 7 categorias. Então, essas categorias são, né? Modo, lugar, tempo, quantidade, afirmação, negação e dúvida. Vamos ver agora uma por uma, tá? Quando a gente fala de modo, é a forma que aquela ação ou que alguma coisa está sendo executada, que alguma coisa está sendo pensada, enfim. Então, a gente tem o así, o bien, o mal. Então, a pessoa está fazendo alguma coisa bem ou mal. Mejor ou peor. Deprisa, que é depressa, ou despacio, que é devagar. Então, o tempo está passando... O tempo está passando muito despacio. O tempo está passando muito devagar. A gente percebe, né, que esse despacio está se referindo à forma que o tempo está passando, que no caso é devagar.
Según, que é o segundo, né? Mas o segundo conjunção, não o segundo ordem, tipo o primeiro e o segundo. O solo, que é somente, que a gente tem que se dar conta que é diferente do solo sem acento, né? Que é o sozinho. E adrede, que é de propósito, tá? A gente tem os de lugar, que vão estar sempre se referindo a uma localização, né? Tanto de algum lugar quanto de alguma coisa. Então, acá ou aqui, allá ou allí, aí, abajo ou arriba, né? Que é acima, adelante, que é adiante, alrededor, que é ao redor, cerca, que é perto, lejos, que é longe, e, enfim, detrás, em frente, todos esses estão se referindo ao lugar. O que é importante? O cerca e o lejos. Tem muitas palavras que acabam derivando, principalmente do lejos, e a gente tem que se dar conta que mesmo que a gente nunca tenha visto essa palavra, como tu tem ali o radical do lejos, né, que geralmente é ler, só o L, o E e o J, a gente vai conseguir identificar que é alguma coisa que tem a ver com ser longe, né? Com distância, com lugar. Então, isso ajuda a gente, às vezes, quando tem alguma palavra que a gente não conhece. Agora, eu acho que essa é a maior categoria, são os de tempo, que vão se referir ao tempo mesmo, né? Então, é agora, a noite, é ayer, anteayer, antes, aún, que é ainda. Tempo e frequência, né? Então, constantemente é uma frequência. Quando, depois, entonces, que é então, hoy, jamás, luego, mientras é enquanto. Então, enquanto eu estava fazendo uma coisa, eu estava também fazendo outra. Quer dizer que é ao mesmo tempo. Mañana, que é amanhã, nunca, pronto, breve, pronto, que quer dizer breve ou logo, rápido. Então, de pronto é tipo agora. Recientemente, sempre, tarde. Temos que se dar conta do temprano, que é cedo. O todavia, que é ainda, né? Que é um pouco diferente do português. Então, todos esses são relacionados a tempo. Importante, o que mais importa dos advérbios, mais do que ele cru, assim, é ele no contexto da frase, tá? Então, nessa frase, o advérbio tal tem sentido de quê? De tempo, de modo, de lugar, geralmente vão ter o sentido do que tá nos slides, mas às vezes, talvez dependendo do contexto da frase, seja diferente. Então, se liguem nisso, o contexto é o mais importante. A gente tem também os de afirmação, que seria por supuesto, que é o com certeza, bueno, cierto, claro, naturalmente, seguramente, verdadeiramente, sí, também, enfim. De negação, a gente tem jamais, nada, jamás, né? Nada, no, nunca e tampouco, que é o também não. E de dúvida, a gente tem acaso, a lo mejor, que é o talvez, o quizás, que também é o talvez, o próprio talvez e provavelmente. A gente tem também, agora o nosso último tópico, que são as locuções adverbiais. O que são as locuções adverbiais? São duas ou mais palavras que vão estar dando um sentido vão estar cumprindo a função de advérbio, né? Então, caracterizando um advérbio, um adjetivo ou um verbo. E, assim como os advérbios, elas também vão ser classificadas em 7 categorias. As locuções adverbiais, né? Vamos começar pelas de lugar. A gente tem aqui a lo lejos de, que é ao longe, né? Então, retomando, tudo que for relacionado a lejos quer dizer que é longe. Então, a lo lejos de lejos, desde lejos, tudo quer dizer que é longe. Ao redor de é em torno, em círculo, ao redor, que nem o advérbio normal. Acerca de é sobre algo ou a respeito, enquanto que cerca de é perto de algo. Então, a gente tem que diferenciar, né, o acerca do cerca. Allá arriba, aqui abaixo, por todas partes, à la derecha, à la esquerda, fuera de, todos esses são de lugar. Então, el alumno escreveu acerca de los cambios climáticos.
Aqui pra gente perceber que o acerca de é diferente do cerca, né? Então ele escreveu sobre as mudanças climáticas. Enquanto que hubo un accidente cerca del Parque Central quer dizer que foi perto do Parque Central. E também tenho en la fiesta recibieron cerca de 100 pessoas. Então, o cerca de também pode ter um sentido de quase, né? De cerca de mesmo, que é o que a gente tem em português, que é quase 100 pessoas. A gente pode ser tanto de tempo quanto de modo, né? Depende da frase. O a hurtadilhas, que é furtivamente. A cântaros, que é em abundância. A diestro e siniestro, que é a torto e a direito. Aí, pouco a pouco, de veras, al revés, que é ao contrário. A la vez, que é ao mesmo tempo. E al azar, que é ao acaso. Esses aqui são um pouquinho diferentes, né? O a hurtadilhas, a cântaros, a regañadientes, mas vocês vão conseguir pegar. Tem também, aqui vamos ver os exemplos, né? Le golpeó a lavara, al diestro e al siniestro. Então, le golpeó, atingiu com a vara, né? Com um pedaço de pau, a torta e direito. Avançava ciegas por la calle oscura. Avançava às cegas, né? Por uma rua escura, sem enxergar nada. Ou, vino a la classe a regañadientes. Veio a aula, né? De má vontade. Temos também as locuções adverbiais de quantidade e de afirmação. De quantidade e de afirmação. Então, os de quantidade. Al por mayor, al por menor, solamente, em nada, que é o em muito pouco. Ni mais nem menos, ou seja, nem mais nem menos. Ao redor de, que é mais ou menos. Ou ni siquiera, que é o nem sequer. E de afirmação. Por supuesto ou desde luego, que é imediatamente ou sem dúvida, como no, seguramente, em verdade. E os mais diferentes, eu acho que é en efecto ou de hecho, que é efetivamente. Vamos ver os exemplos. Esse homem não é nem mais nem menos que o presidente dos Estados Unidos, ou seja, não é nem mais nem menos. En efecto, Chico é o diminutivo de Francisco. Então, efetivamente, ou na realidade, o Chico é o diminutivo de Francisco. Ou, sem dúvida, para probar, há que estudar. Sem dúvida é outro que é uma locução adverbial afirmativa, tá? No beberéis nunca jamás durmiendo em la siesta. Nunca jamás é um outro que também é de negação, que é como se... Pode parecer estranho, né? Nunca jamais a gente fala em português, porque é como se estivesse negando duas vezes. Mas é essa expressão mesmo. Eu acho que da nossa aula de revisão é isso, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês nos chamem. Caso vocês tenham alguma sugestão para as próximas aulas, nos chamem também. Eu sei que agora essa função da data do Enem, enfim, tá um pouco complicado. Mas podem contar com a gente para qualquer dúvida, qualquer questão. Qualquer questão fora do cursinho também, dúvida existencial, não sei que curso fazer, não sei tomar na quarentena, enfim, podem nos chamar, tá? Beijão. Abraço.